Depois gerente... vamos falar sobre a questão do negócio de segurança. Alô. Pega o outro. O gerente faz explanação, né? Eu gostaria de saber, hoje a situação, como é que se encontra, o andamento da volta do funcionamento do banco em Morada Nova, a questão da construção, a recuperação do banco. Vai explicar Porque agora. nós tínhamos a opinião da questão de se a recuperação for demorar muito, por que não usar o prédio da Emates, que já foi usado pelo banco, quando chegou a ser instalado aqui em Morada Nova? O banco da Emates aqui em Morada Nova, o prédio da Emates, deveria ser um suporte melhor para o funcionamento mais rápido do Banco do Brasil aqui em Morada Nova. Porque o que nós estamos vendo hoje no município é a questão a defasagem no comércio, que vai dar um prejuízo enorme a este município. Que todas as pessoas aqui que fazem a transação do Banco do Brasil, no Banco do Brasil aqui nessa cidade, está se deslocando para outras cidades e fazendo, logicamente, a transação dos seus negócios nas cidades que vão realmente receber o dinheiro. Então, eu gostaria só de saber do gerente a questão do andamento da questão da recuperação do prédio do Banco do Brasil. Então, vamos ouvir o gerente do Banco do Brasil. Inclusive, só já expliquei eles aqui que nós colocamos a Câmara à disposição. Agora, a conveniência técnica de vocês. Ok? Então, vamos ouvir. E até uma questão de segurança também, né? Bem, quanto à pergunta que o senhor fez, a gente já está em estudo, olhando alguns locais onde a gente pode instalar provisoriamente alguns terminais de autoatendimento, bem como TMFs, que são terminais para a gente atender as pessoas. A questão, às vezes, é questão de, por exemplo, já algumas sugestões. Por exemplo, o antigo hotel municipal. O que é que acontece? Tanto a instalação elétrica quanto hidráulica e sanitária estão precárias. A Emates também é um prédio antigo. Então, existem vários prédios que a gente está olhando, repassando para a superintendência, e a superintendência vai avaliar a possibilidade de colocar em algum lugar, tá certo? Assim, quanto à questão da reabertura da agência, o banco, primeiro, ele tem que fazer um estudo se faria 3 coisas, ou seja, derrubar o prédio, recuperar o prédio ou demolir parte do prédio. A gente decidiu por, lógico, com a visita de engenheiros, e a gente pegou até, inclusive, um engenheiro que veio de Brasília, ele fez o diagnóstico. Vamos derrubar a parte do prédio e reconstruir. Então, essa é a primeira parte. Quando começa? Provavelmente, hoje, já chega uma equipe para primeiro escorar o prédio, para depois colocar as colunas e depois demolir. Terminais de autoatendimento. Provavelmente, a semana que vem, a gente já terá disponibilidade de 4 terminais de autoatendimento. Tá certo? Isso a toque de caixa, que é o que a gente tem. O que é que a gente está fazendo? Na Girilândia, a gente já tem equipamentos que vai auxiliar que a gente já coloque mais 3 terminais. Então, como a gente já tem um, vai colocar mais 3, vai fazer 4. E a gente está procurando locais para a gente colocar mais o quê? Mais uns 10. Só que a gente queria de forma que a gente colocasse em alguns locais que ficasse o quê? 2 em um lugar, 2 em outro, para quê? Para minimizar até a questão de segurança, que porventura um meliante chegar para querer estourar o terminal, ele vai onde tiver mais terminais. Se só tiver 2, talvez não valha a pena ele fazer a questão do roubo, tá certo? Só falando algumas coisas que a gente já fez nesse intervalo, né? Por exemplo, nós colocamos funcionários lá na agência de Limoeiro do Norte, a gente está atendendo pessoas físicas, pessoas jurídicas, tem colegas no autoatendimento para auxiliar aposentados, tanto daqui da cidade de Morada Nova, como também da cidade de Limoeiro, entendeu? A gente também colocou funcionário nos Correios, colocamos um funcionário lá na agência, que ele fica o dia todinho lá, prestando informações. Tem também os correspondentes bancários, que são em torno de 7 ou 8, né? Não é, Verta? 7, né? São 8, mais os Correios, né? Os Correios, ele faz praticamente todas as transações bancárias, só que por questão de segurança também existe um limite, tá certo? Uma novidade é que a gente consegue renovar a senha do INSS. Ou seja, o pensionista ou aposentado, basta apenas que ele se dirija aos Correios com carteira de identidade, CPF e, logicamente, o cartão, e identificando-se lá, assim vai ser renovado. Ou seja, não precisa mais ele se dirigir à agência de Limoeiro do Norte. Já tem esse facilitador, tá certo?
Mas o principal é o quê? A questão é a segurança, tá certo? A gente deu uma olhada aqui no prédio, para ver se a gente conseguia colocar, logicamente, com a adendo de vocês, né? Se a gente poderia colocar um terminal de autoatendimento. O que é que a gente viu a princípio? Que se a gente colocar um terminal de autoatendimento aqui dentro da Câmara, vai gerar muito tumulto. Então, até o trabalho de vocês vai ficar prejudicado, entendeu? A gente olhou, logicamente, lá fora, se a gente pode colocar um quiosque, né? Mas isso é estudo. Ou seja, infelizmente, a gente tem que ver essa questão da segurança. Mas é o quê? Que a gente quer proteger só o terminal do banco? Não, a gente quer principalmente a segurança dos clientes. De repente, a gente coloca um terminal desse, onde tenha 4, 5 casas, e vai que um cara desse vem, explode o terminal e fere alguma pessoa, entendeu? Então, são essas questões que a gente tem que ver com cuidado, tá certo? Outra coisa que nós fizemos também foi, junto à Superintendência dos Correios no Ceará, é a questão de aumentar mais um guichê e pessoal aqui nos Correios. A gente tem 2, né? Inclusive a gente viu que um está vindo emprestado de Bicuitinga, e a gente está solicitando para que abra mais um guichê e mais um funcionário, tá certo? Uma informação importante é em relação às pessoas que fizeram empréstimo em outros bancos, que ela que como a agência de morada nova não está funcionando, geralmente ela indica a agência de morada nova para recebimento. Então ela tem que se dirigir ao banco que ela fez o empréstimo, que lógico não for o Banco do Brasil, e solicitar que seja alterado para colocar para o Banco de Limoeiro, que é o mais próximo, ou para outro banco, a Caixa Econômica ou o Bradesco, tá certo? Também fizemos uma questão de solicitação junto à Superintendência Estadual, que a gente tem um setor que trabalha só com o governo, viabilizar também essa questão da segurança, tá certo? Principalmente na via entre Limoeiro do Norte e Morada Nova. E também a segurança próxima aos correspondentes bancários, que eu já conversei com o Marquinhos, e Marcos disse que foi em Quixadá, e a gente já vai ter, né? Uhum. Então, o principal é a gente tá recebendo ideias, tá certo? Então, a gente tá desde o dia que aconteceu o episódio lá, o Banco do Brasil está, todo o esforço do banco, apesar da gente estar terminando um semestre, no intuito da gente fazer a reabertura da agência o mais rápido possível, tá certo? Agora, é lógico que também não pode ser aqui também leviano de dizer que a gente vai abrir o banco daqui a um mês, tá certo? Por experiências de outras agências que já aconteceu isso, né? Pois não? Esses ofícios que você mandou para a superintendência, já tem algum retorno, alguma luz? Eles disseram, olha, vamos iniciar alguma opção aí, ou de transferência do banco para outro prédio, ou a reconstrução do próprio banco. Você tem alguma resposta ou até agora está tudo ainda só no que você mandou? Não, por exemplo, a gente já sabe que hoje já vai começar o escoramento, então significa que já está andando. Está andando, entendeu? É verdade. Outra coisa, tem pessoas, sábado eu tive muitas ligações no programa, tá? Eu tinha lhe convidado, e alguns questionamentos, hoje você já me respondeu alguns, mas tem um questionamento, por exemplo, das pessoas que por um problema e outro não estão com cartão, que teria que tirar dinheiro no próprio banco. Não tem jeito, eles têm que ir a uma agência do banco. Infelizmente. Aí tem que ir a Limoeiro. Tem que ir a Limoeiro. Não tem como agilizar, porque tem pessoas aí que já são velhinhos, né? Que o deslocamento seria muito complicado. Não tem como o banco fazer uma opção para que possa ser atendida essas pessoas aqui? Dá? Eu não sei, é um cheque que ele faz na hora, porque né? na verdade lá ele faz um que a gente chama saque contra recibo. Ele tem um recibo, então ele preenche aquele recibo e a gente autentica numa transação que é específica para fazer aquilo. Então, por exemplo, a gente poderia sacar lá e trazer o dinheiro, mas não pode. Aí já seria uma questão de puxar o risco para o funcionário. E nos Correios, a autenticação pelas máquinas do Correio? Não consegue. Não consegue. Porque a minha preocupação é que três pessoas ligaram justamente nesse ponto, sabe? Porque as pessoas já são de idade, já são, inclusive, muitas delas acamadas, e para fazer esse translado até Limoeira ficaria muito mais complicado. Eu digo, não, eu vou falar com o Arlex para ver se ele
consegue dar um paliativo para essas pessoas, que não são muitas, acredito eu. Mas eu tive 3 ligações no programa, né? Aí eu queria dar uma posição para essas pessoas para ver se a gente consegue fazer esse paliativo. É porque, infelizmente, por questão de segurança, não tem como. Porque quando a pessoa vai fazer um saque contra Recife, ela tem que ter na mão a identidade. Se ela tiver com cartão, só mediante tá sem a identidade ela saca. Mas aí, no caso, ele precisa estar pessoalmente e com a identidade, para o funcionário identificar. Então, infelizmente, eles vão ter que deslocar. Agora, o ideal também tem uma alternativa. Ele poderia fazer uma procuração pública, vai no cartório, faz a procuração, eu acho que deve ser 50 ou 70 reais, eu não sei. Mas aí você já poderia... Olha aí que conversando a gente começa a ter os horizontes. A gente já poderia ver se conversar com os cartórios, né, ver que é uma questão de excepcionalidade e pedir para o cara fazer o quê? Mais barato. Mais barato. Tem essa solução, faz Muito a procuração, bem. vai lá, o cara Muito se bem. identificou e resolve o problema. Muito bem lembrado. Mais alguma dúvida? Alguém mais quer fazer pergunta? Só para esclarecimento aqui, o doutor Carlos deve tocar nesse assunto mais tarde. Eu vou ler aqui o que nós somos, a Quixadá. Declaro para os devidos fins junto à Câmara Municipal de Monova que se fizeram presentes neste 9º batalhão para uma audiência com o comandante deste quartel e os seguintes vereadores: Marcos Alberto Viana de Andrade, presidente da Câmara; Raimundo Roberto Lopes Menezes; José Osimar Nogueira Freire; Francisco Cavalcante Júnior e José Ailton Rabelo, os quais se manifestaram apresentando as reivindicações abaixo relacionadas. Solicitação de reforço do policiamento para a cidade de Morada Nova, no sentido de aumentar a quantidade de PM naquela cidade. Intensificar rondas de policiamento na rodovia que liga o município de Morada Nova, Limoeiro do Norte, passando pela BR-116. O trajeto. Solicitação de reforço policial para o distrito de São João do Aruaru. E reativação do GPM do distrito de Roldão. Então lá o Cavalcante pode até explicar rapidamente. Algum resultado já teve. E aí eu deixar para quando ele for falar, que ela pode até esclarecer isso. Posso até adiantar, o que a gente sentiu muito, que até me deu uma certa preocupação, foi que a segurança realmente nem tem efetivo, nem tem dinheiro. O vereador Roberto pediu a melhor estrutura para o Aruaru. Aí disseram que ia conseguir uma caminhonete que tivesse da Nilane, com algum defeito. Se a prefeitura ajeitasse a caminhonete, ele cederia a caminhonete incomodado. O aumento de efetivos só talvez para quando for chamado uma nova leva de policiais concursados. Provavelmente para outubro. Ficou de arranjar um policial para o Aruaru, 2 policiais que equivale praticamente a 1. E com relação a esse patrulhamento mais intensivo no que liga Morada Nova, Limoeiro do Norte, que a gente pediu que as viaturas ficassem circulando com maior frequência, até para inibir os assaltos. Mas ele também deixou um problema, uma preocupação, porque Limoeiro já é servido pelo batalhão de Russas, né? Lá é Quixadá, só pode ir até Morada Nova. Até o limite, né? Até o limite de Morada Nova. Aí nós temos talvez que fazer também uma visita a Russas, para ver se a gente consegue fazer uma maior frequência de policiais de ronda nesse trecho, porque com certeza, por enquanto, as coisas quando começam, fica todo mundo de olho, se precavendo, mas o tempo vai tornando as pessoas descuidadas. Se a coisa se demorar, daqui a pouco tu não estava se preocupando e começam os assaltos. Então, a gente tem que ter uma preocupação imediata para que esse serviço aconteça logo. Porque se demorar muito, já vai acontecer assalto. É sem dúvida, porque os assaltantes não vão deixar um filé desse. Porque eles tiveram a prepotência de arrombar o Banco do Brasil, um prédio com uma estrutura muito sólida. Quanto mais uma Topic que vai daqui para Limoeiro ali, até os trambiqueiros pequenos vão querer fazer isso. Então nós temos que acelerar ao máximo esse patrulhamento entre Morada Nova e Limoeiro, porque pode, o que se sente, eu não sei se é verdade, os comentários é que a nossa agência talvez só volte a funcionar daqui a 1 ano. E 1 ano é muito tempo. A coisa vira rotina, a coisa vai para o descuido,
e a gente tem que ter todas essas preocupações. Essa colocação do vereador Jorge Brito foi muito importante, porque esses aposentados que não têm o cartão realmente vão passar por uma situação vexatória. Eu não sei nem se essa procuração, que tem um custo, mas... 20 e pouco, né? Não, a procuração acho que é mais de R$50. Mas faz um pacote, pode ser que faça mais barato, né? Tentar encontrar essas soluções, porque a situação é uma calamidade, sem dúvida. Só para esclarecer, vem um capitão também, né? Vem um capitão. Vem um capitão do comando. Vai ficar o tenente, ele e o ator já foi da delegacia. Por ser policial, eu fui lá e o capitão está tentando arranjar outros policiais, que todo mundo tem os seus amigos, que queiram vir trabalhar com ele, e disse que o comandante liberaria. Que é uma maneira de... Quando você vem, geralmente, policial, civil militar, assim, quando vem, geralmente traz alguém. Então, torcer para que venha mais esse pessoal que vem junto com o capitão novato que vai assumir segunda ou terça-feira. Gostaria de participar aqui. Alex, que representando o banco, o Everto e o Adriano, e todos os funcionários, a Sociedade Morada Nova, ela é prova do esforço de vocês. E aqui na Câmara nós estamos conscientes dessa vontade de vocês, desse desdobramento em poder resolver os problemas. Você citou diversas vezes a superintendência. A Câmara Municipal vai entrar em recesso. Esse mês de julho nós vamos estar aqui com essa casa fechada. Esse processo todo deve acontecer nos próximos 30 dias de instalação de terminais, de organização, para tentar dar um suporte, para que diminua essa frequência Morada Nova Limoeiro. Essa posição do Cavalcante, do Arilton, do Roberto, do Zé e do Marquinhos lá em Xadá, muito interessante. Minha sugestão, procurar a Câmara de Limoeiro e em conjunto ir até Russas para conversar com o pessoal lá de Russas do policiamento. Quanto ao banco, não é uma pergunta, é uma colocação, nós acreditamos que nesses 30 dias se resolva. Se não, nós no início de agosto vamos convidar a superintendência para estar aqui. É uma resposta que essa casa tem que dar à sociedade, ao povo. Então nós vamos, não resolvidas as questões agora no mês de julho, nós vamos convidar a superintendência a estar aqui para explicar ao povo, porque esse é um momento de exceção, Cavalcante. Então precisa que ela dê uma resposta imediata, precisa atropelar os processos normais, precisa rapidamente, no município, deve ter umas 30 mil contas, eu quero acreditar que deve ter aí em torno de 30 mil clientes. Os aposentados são mais de 10 mil, né? Incluindo os aposentados, deve ter sem exagero, sei lá, 20 mil contas, atendimentos. Eu imagino um prejuízo para a própria instituição, o Banco do Brasil, uma agência dessa fechada, num município desse. Então, eu coloquei essas posições aqui e para dizer de que vocês estão de parabéns pelo esforço, e esses casos nós vamos estar sempre atentos também, acompanhando, e a casa, em nome do Marquinhos, eu sei que ele vai dizer isso, vai estar à disposição para as discussões, para o debate, esse plenário, para que a gente possa contribuir, otimizar esse processo que vai ser difícil e que vai levar algum tempo. Não sei se um ano ou menos um pouco, mas que a gente sabe que para voltar a um atendimento normal, essa agência vai levar uma quantidade muito grande de dias. Aí, com certeza, de 6 meses para frente, é certeza. Então, fica essa nossa preocupação. Só para enfatizar o seguinte, apesar da gente perceber, a superintendência está lá em Fortaleza, mas ela está aberta tanto para vir aqui como para receber. Se quer formar uma comissão, é só agendar, que a gente agenda lá com o pessoal da superintendência e a gente conversa com eles, tá certo? Seria importante a comissão já que está em recesso, e durante esses dias que vai ficar em recesso, seria importante formar uma comissão para a gente poder conversar com ele e, em seguida, quando voltar ao normal, ele está aqui presente conosco. Pronto, perfeito. Obrigado. Ninguém mais vai... Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Primeiro, bom dia a todos. Agora, no mês de julho, é pago o salário mais a metade do 10º aos aposentados, é? Não, é só agosto ou setembro, né?
Setembro, né? É setembro, né? Metade em setembro, metade A em pergunta dezembro. é essa. A agência dos Correios efetua o saque total do salário mais a metade do décimo? O aposentado saca O aposentado. todinho. Saca todinho. Total, pronto. Obrigado. Mas O Adriano está aqui conversando, está dizendo aqui. o Adriano enfatizou Está uma dizendo coisa aqui, enfatizando que nesse período, com certeza, já está Não, bem, nesse mas período com certeza a já gente tem bastante, já tem, já- acho que todos os terminais que a gente quer ter os instalado. terminais e tudo. Então, eu vou só corroborar as palavras do Marcelo. O esforço de vocês é inegável, está todo mundo vendo, a sociedade está sabendo. Infelizmente, foi fato lamentável que ocorreu na nossa cidade. Infelizmente, é a gente tocar o barco, como vocês estão fazendo, e aí conte com a Câmara Municipal. Se quiser botar 10 terminais aí para botar. E conte com a Câmara também, para que, se for preciso, fazer uma comissão e até a superintendência. Antes que eles venham, né, Wilmar? Como o Wilmar aqui pediu, conte conosco também, para que você diz, olha, vamos formar uma comissão. Eu acho que você pode dar essa luz para a gente, marca com a superintendência e vai aqui uma comissão de 4 vereadores lá com a superintendência, para a gente também forçar, porque as ações paliativas são louváveis, mas ainda não são o necessário, né? Nós temos aqui que colocar ao prazo mais curto que a gente puder, a agência para funcionar, né? Então, se você achar por bem também, pode agendar com a superintendência e a gente aqui faz uma comissão para ir até eles lá e depois, quem sabe, eles virem aqui para a gente, né? A gente sabe que muitas ideias vão ficar aí no papel, mas pelo menos a gente está pressionando para que essa agência se resolva o quanto antes. Perfeito. Posso? Agradecer também a presença aqui do gerente. Eu acho que foi bastante esclarecedor para a sociedade. Nossos agradecimentos e continuamos as ordens aqui. Só para finalizar, eu quero agradecer o espaço aqui, tá certo? Quero agradecer a meus funcionários pela dedicação que eles estão tendo, pelo sacrifício que eles estão fazendo, tá certo? Então é bom que, assim, apesar de eu ser o líder aqui da Agência Morada Nova, do Banco do Brasil, eu quero agradecer aqui, em nome de Adriano e Everto, estender assim meus agradecimentos, né? Porque eles, o que eu disse, rapaz, a gente tem que fazer algo diferente, é a oportunidade da gente fazer diferente. Infelizmente a gente não tem agência, mas a gente tem como fazer diferente. E eles acataram essa ideia, tá certo? E eu quero agradecer aqui, e principalmente a eles que são de Morada Nova, tá certo? Eu sei do esforço deles. Quem é de Morada Nova, apesar de eu ser de fora, mas eu tenho o mesmo sentimento que eles, tá certo? Mas eu quero agradecer principalmente a eles, porque eles estão muito esforçados no sentido da gente tentar, no mínimo, minimizar. Ou seja, está com 10 dias, né, que a gente praticamente dioturnamente trabalhando só em prol da gente resolver esse problema, tá certo? E em nome do Banco do Brasil, agradecer o espaço, de jeito que a gente está à disposição. Quem tiver ideias pode entrar em contato com a gente. A gente tem funcionários, como eu já disse, lá no banco, lá na agência, a gente tem funcionários nos Correios e principalmente lá na agência de Limoeiro, tá certo? Desde já agradecer a atenção. E meu convite fica estar de pé ainda, para que, se você puder, não nesse sábado, mas no outro, a gente ir até o programa, para a gente dar mais esclarecimento à população. E se porventura quiserem a presença de qualquer um dos funcionários ou a minha presença para a gente conversar, pode convidar a gente, que a gente está à disposição, tá certo? Então, já fica mais uma vez o convite para no outro sábado, esse não, porque nós vamos fazer o programa de um distrito, mas no outro sábado você está convidado a participar da Morada Nova em Foco. Pois pronto, é só assim na quinta ou na sexta? Não, no sábado. Não, você dá uma ligadinha para mim, Dou. ou eu ligo para você para a gente combinar, tá certo? Combinar. Um abraço. Obrigado.